Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos ser edificados pela Tua palavra, que este sermão possa glorificar o Teu santo nome e servir de testemunho fiel do Evangelho para aquele que ainda não crê, para aquele que ainda não se arrependeu dos pecados e não confiou em Cristo para a salvação. Faz a Tua obra, Pai, nos corações e molda-nos segundo a Tua palavra. Traz vida e luz para dentro de nós e que possamos ser uma igreja que entende a adoração comunitária com profundidade e por isso não abre mão dela, por motivos banais. Que possamos estar de fato com o coração totalmente voltado para te glorificar todos os dias, especialmente no domingo, o dia do Senhor. Assim nós oramos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gente amada, eu quero começar citando, como eu citei semana passada, domingo passado, Stephen Charnock, teólogo puritano inglês. Ele falou assim: muitos têm o conhecimento de Deus, mas não têm prazer nele ou em sua vontade. As corujas têm olhos para perceber que há um sol, mas por causa da fraqueza de sua visão, não têm prazer em olhar para um raio dele. Assim, nem pode um homem, um ser humano, por natureza, amar ou ter prazer na vontade de Deus por causa de sua corrupção natural. Eu comecei o sermão de domingo falando sobre isso. A verdade é que no fundo, nós não desejamos Deus. Se a gente fizesse um autoexame criterioso, o diagnóstico deveria ser esse: sozinho, por mim mesmo, eu não consigo encontrar prazer nas coisas espirituais. Deus é um ser distante. E eu vou dizer para vocês que não há problema algum em reconhecer essa realidade. O problema começa quando a gente não faz nada para mudar tal realidade. E aqui Paulo está iniciando uma exortação. Ele vai trazer uma série de imperativos, mas também com muitos indicativos, com muito ensino, com muitas explicações, acerca de um tema central que se chama Evangelho. O livro de Romanos é um livro sobre as boas novas, é sobre o Evangelho. E essa exposição do Evangelho que Paulo faz começa em Romanos capítulo 1, versículo 16. E enquanto eu vou pedindo aí, eu vou citando alguns textos, eu vou pedir para minha querida diaconisa / esposa, Thalita, ir colocando os textos para acompanhar você ali na tela, que vai facilitar o nosso tempo também de manejar aqui o texto bíblico, o texto sagrado. Mas olha lá, leia comigo, acompanha no telão ali. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai começar no capítulo 1, versículo 16, a pregar, a ensinar, a expor o Evangelho, trazer luz para essa mensagem de Deus que traz salvação ao mundo. E ele vai terminar essa exposição no capítulo 11, versículo 33. Então, em Romanos 11, 33, que vai dizer assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Depois desse texto, ele encerra essa pregação, essa exposição do Evangelho na sua carta à Igreja de Roma. E aí ele vai começar a trazer uma série de imperativos, exortações, que começam no capítulo 12, versículo 1, que você leu comigo na abertura. Portanto,
A palavra, portanto, aqui é um conectivo, uma palavra que encerra um argumento e inicia uma conclusão. É algo do tipo, mediante a tudo isso que expliquei, o que fazer? Portanto, irmãos, vê que ele está dirigindo isso aqui à igreja, a uma comunidade, não a um indivíduo, não é a Timóteo, não é a Tito, não é a qualquer outro, aos irmãos de Roma. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus que ele vai expor, nós vamos passar aqui daqui a pouco por essa parte toda da exposição de Paulo, vamos passar por cima, né? Mas vamos passar, e você vai ver que as misericórdias de Deus estão em toda essa exposição. Então, por essas misericórdias que eu apresentei, diz Paulo, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esta é a adoração de vocês. Este é o culto racional de vocês. Então, mediante tudo que Deus fez por nós em Cristo, qual é a nossa resposta? Culto, adoração, louvor, um sacrifício vivo, santo e agradável. Para de pegar animal e matar. Não precisa mais. Não precisa fazer fezinha e pagar promessa nenhuma. Não tem que andar 10 quilômetros, 20 mil quilômetros, não tem que pagar nenhuma prenda desse tipo. Agora é básico. Agora você vai entregar a sua vida. Agora você vai entregar o seu canto. Agora você vai entregar as suas orações. Agora você vai entregar suas ofertas. Agora você vai entregar o seu tempo. Você vai entregar o seu melhor. Você vai passar a viver para Ele. É isso que eu estou dizendo. É interessante que Paulo termina toda a exposição do Evangelho adorando. Uma boa teologia termina com doxologia. Teologia é o estudo da palavra de Deus. Doxologia é o estudo ou a doutrina da adoração. Então ele constrói um hino no capítulo 11, versículo 33 a 35. E é muito interessante que nesse hino ele está citando Isaías, está citando Jó 41, versículo 11. Mas eu quero mostrar para você então nesse momento que Paulo está querendo falar aqui para nós do Evangelho, das boas novas de salvação. E ele está querendo mostrar que para um salvo por Jesus, tudo o que ele tem agora vem de Deus. Portanto, o que resta agora é a gente devolver a Deus o que já é dele. Foi isso que eu preguei semana passada, domingo passado. O culto, esse é o tema da nossa exposição aqui dessa noite. O culto é uma dádiva divina. Diga assim comigo, o culto é uma dádiva divina. Dádiva é um presente. Então assim, vir à igreja, principalmente no domingo, dia do Senhor, nunca pode ser para nós um peso. Nunca pode ser para nós uma obrigatoriedade da religiosidade evangélica. O culto tem que ser para nós um privilégio, um desfrute da dádiva de Deus. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é um prazer, é uma alegria, é um privilégio vir para cultuar a Deus, porque, gente, nós estamos nos oferecendo àquele que se ofereceu a nós primeiro. Nós estamos dando algo daquilo que Ele já nos deu infinitamente mais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço que ofereçam, façam isso juntos, façam isso comunitariamente, corporativamente, ofereçam juntos o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Em outras palavras, esta é a adoração comunitária de vocês. É para isso que Deus salvou vocês, para vocês se reunirem e juntos devolverem gratidão, louvor, adoração, alegria, celebração e até mesmo entregar a Ele as suas angústias juntos. E Ele vai cuidando da gente enquanto a gente se reúne frequentemente, pelo menos uma vez por semana, no domingo, dia do Senhor. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Porque a salvação tem um objetivo, que é, entre outras coisas, conduzir um povo
que foi liberto da escravidão do pecado, para cultuar a Deus, assim como foi no Êxodo. Israel saiu da escravidão do Egito para ir cultuar a Deus no monte. Deus mandou Moisés dizer para Faraó: deixe meu povo ir para que esse meu povo possa prestar culto a mim. E Deus libertou o povo para o povo poder cultuar. E Deus vai estruturar a vida espiritual do povo, vai estabelecer a estrutura de adoração comunitária do povo, que é o tabernáculo. E Deus vai dar as leis para que o povo possa o quê? Servir. Cultuar também é servir. E nós, não é diferente, fomos livres do pecado, fomos livres da condenação do pecado, fomos livres de Satanás, fomos livres desse mundo caído. Para quê? Para que agora possamos nos reunir para oferecer culto e servir a Deus. De modo que quando a gente não vive essa contínua comunhão comunitária com Deus, a gente está enfraquecendo nossa comunhão direta com Deus, porque não existe crente que vive espiritualidade com Deus apenas dentro de casa. Não existe, irmão. Se você quer ser cristão dentro de casa, você vai cometer um erro grave, porque Deus criou a igreja local como um posto avançado do reino dos céus, para que essa comunidade possa estar realmente se fortalecendo e vivendo um propósito divino. Deus criou um povo, Deus não criou apenas um indivíduo salvo. Quando Jesus salvou o Maikson, pastor Maikson, ele salvou para que ele pudesse também se unir não só a Jesus Cristo, mas também ao seu corpo, que é a igreja. Cristo não me chamou apenas para a unidade com ele, mas também com a sua igreja. De modo que é central para a nossa fé ter uma vida que passa por essa adoração comunitária regular. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero levar você, então, a caminhar pela exposição de Paulo. Semana passada, domingo passado, eu aprofundei isso. O áudio não ficou ideal, mas dá para você ouvir. Eu não vou aprofundar hoje, porque eu tenho que trazer outras coisas hoje. Eu quero trazer outras coisas, para ficar aqui registrado nessa gravação. Mas eu vou tentar dar uma passada aqui com vocês. Vamos lá. Eu quero começar lá em Romanos 1, 16, 17. Vai acompanhando na tela o texto, para a gente poder ir caminhando juntos. Eu li o 16, eu vou reler e vou ler também agora o 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo vai dizer logo na abertura da sua exposição do Evangelho aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha o Evangelho de novo. No versículo 16 aparece a palavra evangelho, no 17 aparece de novo. A justiça de Deus se revela, Deus apresenta a justiça dele no evangelho, e ela se revela como? De fé em fé. Você não vai entender o evangelho sem fé. Diz a escritura em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É através da fé que você recebe essa justiça que Deus revela no Evangelho, como está escrito. Aí Paulo vai citar Abacuque 2,4, a parte final que diz: o justo viverá pela fé. E aí eu concluí esse entendimento mostrando para você que nesse texto dá para perceber que o Evangelho revela a justiça de Deus. E essa justiça se manifesta na vida daquele que crê. Quem não crê não entendeu e não vive debaixo dessa justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Bom, uma justiça contra toda impiedade, contra todo pecado, contra toda maldade. Capítulo 2, versículo 29, Romanos vai dizer, Paulo vai dizer nessa carta: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Bom, Paulo vai começar no capítulo 1, versículo 18, a mostrar que todos os não-judeus, os chamados gentios, aqueles que vieram da Grécia, da Pérsia, né, da própria Roma,
E inclui a gente, os brasileiros são gentios no contexto bíblico. Então, esse pessoal está condenado por conta do pecado que pratica. Então, eles não têm a lei de Deus, eles não receberam a circuncisão de Abraão, eles não têm a lei de Moisés, eles não têm os ritos judaicos, eles não têm o templo, nem sacerdócio, eles não têm sacrifício, eles não têm nada. Então eles são pessoas que são ignorantes das coisas espirituais que Deus revela desde Abraão, desde Gênesis. Esse povo pratica o mal na ignorância da lei, e esse povo está condenado. Ele está falando isso no capítulo 1, versículo 18, até o final do capítulo 1. Aí ele vai se dirigir, porque naquela igreja haviam cristãos romanos que vieram do judaísmo, eram judeus convertidos a Cristo, e também não judeus convertidos a Cristo. Então havia judeus e gentios, tá? Gentio é sempre o que não é judeu. Deu para entender? Então haviam judeus convertidos e não judeus convertidos, os gentios. Paulo está direcionando esse texto, essa fala, para esse povo convertido? Sim, mas também visando a realidade da cidade, pensando no seguinte: vocês têm aí judeus e não judeus para evangelizar. E para que vocês possam compreender como eu entendo o evangelho, como eu prego o evangelho que eu apresento é esse. Para o judeu, ou melhor, para o não judeu, capítulo 1, versículo 18, vai dizer: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Ele vai continuar falando, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez. Tá vendo, gentio? Você não teve a aliança de Abraão, você não teve a lei, você não teve o Pentateuco, a Torá, você não teve o templo, você não teve nada. Mas você tem a revelação natural de Deus na criação. Você não é inculpável, você não é indesculpável, porque você, na verdade, você é indesculpável, porque você peca, mesmo tendo a revelação de Deus na criação. Deus se revela sobre a criação. Aí no versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram muitos em seus próprios raciocínios nulos, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Está vendo? Esse pessoal se entregou a uma série de idolatrias, porque eles são pagãos. Quem não era judeu era pagão. O paganismo, as várias religiosidades, os vários encontros com várias entidades, as várias devoções, os vários cultos a ídolos, a deuses de barro, a animais e tudo mais. Aí, versículo de número 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Está falando daqui do quê? Da homossexualidade, do sexo lésbico, como fruto da idolatria. Idolatria é um mal que gera outros males, entre eles práticas sexuais antinaturais. Ainda vai continuar falando. Da mesma forma também os homens. Então aqui tem a pederastia, tem o incesto, tem tudo aqui, gente. Tem tudo aqui. Esse homossexualismo, ou homossexualidade, tanto faz. Tá certo? Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então Paulo vai relatando aqui, né? Eu vou ler o último versículo, 29. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam
os que as praticam. Ou seja, esse povo sem a religiosidade judaica, sem a lei, esse povo sem a Torá, o Pentateuco, né? Esse povo sem a Bíblia, esse povo sem a vida religiosa judaica, está perdido porque vive dessa forma aqui que Paulo destacou. Agora ele vai virar no capítulo 2 para os judeus. Não aqueles convertidos que estavam ali lendo a sua carta, porque eles estavam em Cristo, mas para aqueles que eles ainda iriam evangelizar. Porque naquela cidade de Roma haviam judeus e não judeus. Então ele fala, mas os judeus que estão aí, que não querem Cristo, também estão perdidos. Deu para entender? Eu fiz um apanhado maior para te ensinar. Então Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está provando no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, ele vai mostrar que não tem como escapar dos juízos de Deus quem é judeu e quem não é. Por quê? Porque a salvação não vem pela obediência à lei de Deus. O que alguém faz para ser salvo? Pastor, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa correta. Sou uma pessoa justa. Tá, mas você já se arrependeu diante de Cristo? Já confessou o seu nome? Já passou pelo batismo? Já se submeteu a ser discipulado no reino de Deus através de uma igreja local? Você presta conta da tua vida a uma liderança espiritual autorizada por Cristo. Você vive uma vida pela fé. Você agora não quer mais. Você reconhece pecados em você. Não, eu sou uma pessoa boa, irmão. Lá no capítulo 3, rapidinho, capítulo 3, versículo de número 10, diz assim, Paulo citando também os Salmos. Toda vez que você lê lá, está escrito, ou como diz a Escritura, Paulo está citando o Antigo Testamento. E ele vai dizer, citando o Salmo, como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe por quê? Porque o que Deus espera de nós, para que Ele nos aceite, é perfeição. E perfeição ninguém consegue praticar. Escutei recentemente um pregador dizendo, Deus não se relaciona com pessoas perfeitas porque elas não existem. E é uma verdade. Agora, eu quero complementar a frase dele dizendo, Deus se relaciona com pessoas imperfeitas que se entregaram ao ser perfeito que é Jesus Cristo. Esses que de fato reconhecem que não são tão bons assim e precisam de Cristo, precisam de um Salvador, precisam de salvação, esses recebem salvação e recebendo se relacionam com Deus mesmo tendo imperfeições. Eu posso ouvir um amém, irmão? Deus realmente não se relaciona com pessoas perfeitas porque elas não existem. Mas as pessoas com quem Deus se relaciona imperfeitas são aquelas que entregam diariamente suas imperfeições à cruz de Cristo. São aquelas que falam, eu tenho imperfeições e não me conformo com isso. Porque eu quero viver uma vida agradável a Cristo. Por quê? Porque Cristo fez algo maior por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Isso é evangelho. Então no capítulo 2... Paulo, ele vai condenar os judeus e dizer que judeu não é o judeu que tem linhagem geográfica e biológica e consanguínea com Abraão, mas sim quem tem linhagem espiritual. Porque a circuncisão não é a do corpo, não é aquela que faz com os meninos lá de 8 dias, machos, que você faz aquela fimose, digamos assim, mas religiosamente. Não! A circuncisão é dentro. E ser judeu é ser interiormente. Romanos 2, 29. Ele está mostrando o seguinte, o judeu, na verdade, ele só pode ser judeu porque pertence a uma aliança espiritual e não social, e não biológica. No capítulo 3, após eu explicar tudo que eu expliquei para você desse ponto, porque no capítulo 3 ele chega a uma conclusão. Qual a conclusão? Diante da lei de Deus, judeus e não judeus estão debaixo de culpa, merecem condenação. Mas, diz a Escritura, em Romanos 3, versículo 24, diz assim, pode colocar aí, 23, melhor, pois todos pecaram. Diga assim, todos pecaram. Bom, se todos pecaram, eu pequei. E você pecou. Então todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos carecem que Deus ilumine suas almas, vivifique suas vidas. E aí Paulo vai continuar dizendo, olha,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, através da redenção, da libertação que há em quem? Em Cristo Jesus. Quem é que traz essa declaração divina de que o ser humano, mesmo pecador, agora não é mais pecador aos olhos dele? Quem traz essa libertação? Diga, Jesus Cristo. Versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação. Cristo na cruz sofreu toda a ira de Deus em nosso favor. Essa propiciação significa aplacar a ira de Deus. Deus derramou a sua ira contra o nosso pecado. Não sobre nós, não sobre você, não sobre mim, mas sobre Cristo, por nós. Então, o sangue derramado no Calvário, naquela cruz, aplacou a ira de Deus. É o sacrifício final. E nós recebemos essa graça mediante a fé. Amém? Todo mundo está salvo aqui porque olhou para Jesus e creu. Meus pecados estão na cruz dele. Eu não preciso mais viver essa vida. Eu não preciso mais andar longe de Deus. Eu não preciso mais passar uma semana inteira sem orar. Eu não preciso mais passar uma semana inteira longe da palavra. Eu não preciso mais não ter um povo para pertencer. Eu não preciso mais viver sozinho, solitário. Eu não preciso mais andar em trevas. Eu agora posso andar na luz e ver o amor de Deus brilhando dentro de mim. Por quê? Porque eu olhei para a cruz e vi o meu pecado lá e a graça de Deus se manifestando. E pela fé eu me apropriei. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Veja, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 está falando sobre Deus ser justo e fazer algo bom e justo por nós. O quê? Nos salvar, mesmo sem nós merecermos. Como Deus nos salvou? Entregando o seu Filho. É isso que Paulo está pregando, gente, o Evangelho. Aí no capítulo 4 em diante, eu não vou conseguir dessa vez, gente, perdão. Eu não vou aprofundar tudo. Mas capítulo 4, ele vai se dirigir de novo aos judeus e mostrar, vocês não conhecem a aliança de Abraão? Então, Abraão não encontrou o favor de Deus porque ele simplesmente guardou a lei ou ele fez a circuncisão. Isso não garantiu nada para ele. O que fez ele realmente encontrar justificação ou a justiça de Deus foi a fé. Abraão creu, isso lhe foi atribuído por justiça. Gênesis 15, versículo 6. Paulo vai citar esse texto no capítulo 4 de Romanos. Vai mostrar, judeu, não se orgulhe, não ache que ser judeu já é o bastante. É como aquele jovem crente que pensa que porque o pai é crente, vai ser crente também, vai ser salvo também. Não vai. Porque filho de crente não é crentinho. Amém ou não? A fé do pai é do pai, a fé da mãe é da mãe, a fé do filho é do filho. Se ele não tem fé, ele não é salvo. E está sobre ele a responsabilidade. Aí Paulo vai virar depois, no capítulo 4, que ele vai falar sobre Abraão e vai expor mais do evangelho para esse público judeu que está lendo a carta, mas que também se aplica aos gentios. E detalhe, ele está falando isso pensando, olhem para dentro, para vocês, agora a nova realidade de vocês, mas olhem para fora. Porque tem um monte de judeu em Roma aí precisando ser evangelizado. Tem não judeu aí para ser evangelizado. Mostra para eles que todos pecaram. E que carecem de uma graça que só está em Cristo Jesus. Aí no capítulo 5, ele vai mostrar, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Então Paulo vai mostrar para a igreja que quando nós encontramos esse perdão, lembrando, gente, nós não fazemos nada para obter esse perdão. Você não paga uma promessa. Você não dá um dinheiro. Você não sobe uma escada de joelhos. Você não faz nenhum trabalho, não entrega nenhuma oferenda. Você apenas tem fé. Você apenas acredita, você apenas confia. Você apenas se entrega. Você apenas agora deixa o pecado para trás. Se você bebia com frequência e se vivia bêbado na rua, você larga essa bebida para seguir a Cristo. Se você era envolvido com bet, com joguinho de aposta, se você ia para o barzinho, você larga isso. Se você andava na prostituição, você andava em casas aí de luz vermelha com as primas, você larga isso. Se você era uma pessoa fofoqueira, mentirosa, uma pessoa maledicente, uma pessoa que feria os outros com palavras, você se arrepende disso, você muda. Para quê? Para andar com Deus, através de Cristo Jesus. Isso é evangelho. Só Jesus nos leva para Deus. Ele disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho,
E a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Buda não leva ninguém ao Pai. Mohammed, Maomé não leva ninguém ao Pai. Dalai Lama e qualquer outro Papa não leva ninguém ao Pai. Quem leva ao Pai é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí Paulo está explicando isso para os romanos. E está mostrando, Deus te deu justiça. Deus foi misericordioso com você. Deus não puniu seus pecados em você. Ele fez isso no seu Filho Jesus. Ele te ama tanto que deu seu Filho. Ó, Romanos capítulo 5, versículo 8. Leia comigo. Bota aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu por você? Quando você era um pecador, você merecia essa morte? Não! Na cruz ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu não sabia o que estava fazendo. Você não sabia o que estava fazendo. Mas Jesus na cruz cumpriu o que ele ensinou no Sermão da Montanha. Amem os seus inimigos. Capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Está vendo? A vida dele na cruz trouxe esse perdão de Deus. Trouxe essa declaração de inocência. Ser justificado é ser declarado inocente ou declarado justo, sem culpa, sem pecado, absolvido. É o sangue que nos torna absolvidos por Deus. Nós seremos salvos pelo sangue de Jesus da ira de Deus, irmão. Vocês estão acompanhando a palavra, irmão? Amém, não? Quem está acompanhando a palavra diz assim, eu estou acompanhando a palavra. Você é salvo do quê? Final do versículo 9. Você é salvo da ira de quem? De Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, veja, olha como Paulo fala da gente antes da fé. Já é inimigo. Um herói morrer por inocente é algo nobre, admirável. Agora, um herói morrer por um inimigo, por um pecador culpado, isso é Deus. Deus é mais do que um herói. Dizer que Deus é meu herói é pouco. Deus é mais. Deus morre por quem não merece. Deus morre por ímpio. Deus morre por inimigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, viu? O que traz reconciliação com Deus é o quê? A morte de Jesus. Agora, muito mais, estando reconciliados já, seremos salvos pela sua vida. Então, se a sua morte trouxe reconciliação, agora já reconciliado, nós temos salvação plena através da vida dele, ou seja, nós podemos crescer em santificação. Porque a justificação é ato, a santificação é processo. Ambos pertencem à doutrina da salvação. Na cruz houve um ato de Deus que você não participou, mas agora, crendo, recebendo a reconciliação pela morte de Jesus, pela vida dele agora você cresce em santificação, ou seja, se torna cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, agradável, Filho amado do Pai, agradável a ele. De modo que ele vai dizer para nós o que ele falou para Jesus: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Capítulo 6, capítulo 7, ele começa a tratar a questão do pecado e tudo para mostrar para a igreja. Igreja, pecado tem consequência grave, pecado mata, pecado escraviza. Mas Jesus já resolveu o problema nosso com o pecado na cruz. Existe agora sobre nós uma graça, um poder do Espírito para nos fazer agora andar livres do pecado. Capítulo 8 é a celebração dessa liberdade em Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, eu estou em Cristo Jesus. Se você está nele, não há mais condenação. Deus não te pune mais, Deus não tem mais nada contra você, Deus não vai mais te levar para o inferno, não vai. Quem não tem Cristo vai para o inferno, mas quem tem Cristo vai para o céu. Por quê? Porque em Cristo não há mais condenação. Por quê? Cristo morreu pelos nossos pecados. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Capítulo 7, Paulo vai mostrar para aquele público que aquele judeu que está lá fora da igreja, em Roma, e que não é salvo, ele quer fazer o bem, mas não faz. Muitas vezes a gente canta isso, né? Aqui na igreja. Não aqui, mas a gente canta muito isso, né? Tem um hino que fala assim, pois o bem que eu quero fazer não faço. Isso aí é Paulo citando, não ele, citando um judeu
sem conversão. Ele tem a lei ensina para ele o que é bom, o que ele tem que fazer, ele quer fazer, com a mente ele tem a lei de Deus, mas no corpo ele tem a lei do pecado e da morte, a lei da escravidão do pecado. Ele quer fazer o bem, mas faz o mal. E o cristão? Em Cristo Jesus, você foi livre dessa lei do pecado e da morte. Cristão está livre para viver santidade. Cristão está livre para viver uma vida nova em Cristo. Porque aquilo que a lei não podia fazer, versículo 3, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, tá? A carne, Jesus não pecou. E no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Quando Cristo foi morto, o pecado foi condenado e punido em Cristo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós agora somos espirituais, não somos carnais, porque Deus nos deu a sua misericórdia. Isso é o Evangelho, irmãos. Aí Paulo destrincha isso no versículo 9, no capítulo 9, perdão, capítulo 10, capítulo 11, e quando Paulo chega em toda essa complexidade em relação à salvação dos judeus, e eu vou ter uma oportunidade de pregar nesses textos com calma para ensinar você. Paulo termina o capítulo 11 com louvor, dizendo: rapaz, Deus me iluminou aqui, me deu uma inspiração, uma revelação. Os judeus que estão rejeitando esse evangelho, lá na frente eles vão crer. Na verdade, Deus faz com que os judeus agora não creiam, para que gentios entrem nessa graça, nessa aliança. Mas é um propósito de Deus, para que lá na frente, essa fraqueza deles que gerou salvação aos gentios, agora também lhes coloque numa grande vitória de crer e se tornar também povo de Deus e habitar a eternidade com o povo eleito de todas as nações que Deus já elegeu desde a fundação do mundo. Paulo termina isso de forma espetacular. Vai comigo para Romanos 11, 35, que eu quero caminhar para terminar essa palavra dessa noite. Romanos 11, 35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Vou aproveitar a habilidade ali da tecnologia. Jó 41, 11. Paulo não está falando isso da cabeça dele. Quem primeiro deu algo a mim? Deus falando para Jó. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Paulo está citando a palavra. Ao longo de toda a carta de Paulo aos Romanos, ele cita a palavra, ele cita Salmo, ele cita Isaías, ele cita Gênesis, ele cita Jó, ele cita os profetas, Abacuque. Porque teologia se faz com Bíblia. E aí, é muito interessante, ele cita isso. Volta lá para o capítulo 11, versículo 35 de Romanos. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Eu pergunto para nós aqui essa noite, para quem for ouvir essa palavra, o que nós damos para Deus que Ele não tenha? Ou o que eu dei para Deus primeiro, para que agora... Será que eu mereço minha salvação? Será que eu fiz alguma coisa para falar para Deus no final? Deus, então, lembra lá que eu fiz aquela coisinha? Aquilo ali já me trouxe o direito de ser salvo. Não tem, gente. Se ninguém deu nada a Deus para que isso lhe seja restituído, se Deus não é devedor de nenhum de nós, e todos nós que cremos somos filhos nascidos de novo, que agora desejam a Deus, e esse desejo é graça, é dádiva, não há outra conclusão a não ser a conclusão paulina dessa exposição do Evangelho. Ele termina expondo o Evangelho dizendo assim, versículo 36. Porque dele, diga comigo, porque dele, vamos lá, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso é magnífico. Isso nos mostra que, bom, quando nós nos reunimos domingo, atenção agora que eu vou aplicar para a sua vida esse tema do culto público. Pastor, por que um culto dominical tão importante para você, para o teu ministério? Eu tenho falado aqui para alguns membros, a gente está buscando trabalhar aqui em pequenos grupos. Pequenos grupos é uma oportunidade da gente ter um discipulado, da gente se aproximar de alguns irmãos e se fortalecer juntos.
irmãos que moram mais perto e que uns vão ajudar aos outros a estarem mais firmes na fé. É um grupo de comunhão espiritual, um grupo de crescimento espiritual. Eu acredito que esse modelo pode ajudar muito a igreja. Eu não acho que a igreja tem que ser em célula. Eu não acho que a gente tem que ter uma igreja que não valoriza o domingo e valoriza encontros de pequenos grupos. Vamos multiplicar para ter pequeno grupo sem controle por aí. Até porque tem que ter uma liderança, tem que ter um ensino, tem que ter uma responsabilidade de cuidado pastoral, tem que ter sabedoria. Imagina um líder que não tem sabedoria e maturidade espiritual para liderar um pequeno grupo e começar a ensinar errado ou ferir pessoas com palavras ou com atitudes. Então a gente tem que ter cuidado. Temos que preparar essas pessoas para liderar, as pessoas para participar. Agora, eu acho que é vital o domingo para a igreja. A quarta-feira não é vital. Perdão, irmão. Você que é batista há muitos anos e acha que quarta-feira, porque tem pessoas que acharam mesmo que a quarta-feira virou lei, mas assim, o que a Bíblia fala sobre culto é domingo, é o primeiro dia da semana, o povo se reúne. É no primeiro dia da semana. Impede de ter não, tanto que estamos aqui com alegria. Mas eu quero que você entenda que a prescrição da palavra, que a palavra ordena, que não pode falhar, é domingo. De modo que se você falta quarta-feira, não impacta tanto, mas quando você falta domingo, impacta muito para a tua vida. E uma coisa é você faltar por doença, faltar por questões assim irremediáveis. Eu não pude estar, pastor, não deu para estar. Mas quando você é frequente, quando você tem uma vida cristã saudável, uma vida com a igreja saudável, a tua ausência ela é pontual. Mas quando você já não tem essa vida saudável com Deus, então o teu domingo, ele é meio aleatório. Vai ter domingo que você vai vir, vai ter domingo que você não vai vir. E para você não vai impactar, mas para quem realmente está entendendo esse evangelho, porque veja, Paulo termina tudo isso para falar assim, portanto, ofereçam juntos, se reúnam, para oferecer esse culto racional de vocês. É o sacrifício do corpo, da vida. E vocês façam isso juntos. Amém ou não? Isso é igreja. Veja, as misericórdias de Deus, capítulo 12, versículo 1, bota ali para mim, por favor. Veja ali, ó. Portanto, irmãos, é para todos, é para nós. Irmãos, pelas misericórdias de Deus eu rogo. A versão mais próxima do grego é rogo, que tem a ver com eu imploro. Por favor, se reúnam. Por favor, entreguem. Por favor, ofereçam. Por favor, adorem juntos. Isso é prescrito na palavra. Leia os evangelhos. Leia que foi justamente por conta da ressurreição acontecendo no domingo que a igreja passou a não mais se juntar no sábado, porque entendeu que o descanso da igreja não está no sábado, num dia da semana, mas sim numa pessoa que é Jesus Cristo. Nosso descanso tem nome, Jesus. E eu descanso nele de segunda a segunda. Mas no primeiro dia da semana eu celebro a ressurreição com a igreja de Deus. Porque a ressurreição dele tem que ser celebrada com a igreja, irmão. A gente tem uma semana corrida. Às vezes você não vai conseguir vir quarta-feira. Você não vai conseguir vir num pequeno grupo terça-feira, ou quinta-feira, ou sexta-feira. Você não vai conseguir ir num culto no lar. Mas nada disso é tão vital para a gente quanto o domingo. E se você reparar, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o capítulo 11, em nenhum momento o texto está falando sobre o que você tem feito, ou o que você fez para receber algo de Deus, para poder pertencer ao povo de Deus. Você não fez nada, você só creu. Capítulo 1, Deus manifesta a justiça dele no Evangelho. Capítulo 2, olha, o judeu é quem pertence a uma aliança espiritual que é dada por Deus através de Cristo. Deus que deu essa aliança. Capítulo 3, todos pecaram, mas em Cristo todos podem ser justificados por essa graça, mediante a fé. Capítulo 4, olha, Abraão não fez circuncisão para ser reconhecido como salvo, mas sim ele creu contra a esperança. Ele creu no Deus da promessa, não foi na promessa de Deus só não, porque tem muitos que creem na promessa de Deus, mas não creem no Deus da promessa. Abraão creu na promessa, ou melhor, também em Deus, no Deus da promessa. Capítulo 5, fomos reconciliados. Ele nos amou quando éramos pecadores. Capítulo 6. Olha, em Cristo somos sepultados no batismo, mas também em Cristo somos ressuscitados pela fé. Mortos com Ele no batismo, ressuscitados com Ele na fé. Capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por causa de Cristo. Porque eu
posso viver uma liberdade em Cristo. Capítulo 8, foi Cristo que morreu por nós. Quem vai nos separar do amor de Deus? Nada não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 9, Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser e não tem de quem Ele não quiser. Ele teve misericórdia do seu povo que creu. Isso é graça de Deus. Capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E essa fé é dada àquele que crê e esse é salvo. Se confessarem os vossos pecados e reconhecerem que Jesus ressuscitou dos mortos, se você crê no coração, você é salvo. Romanos 10, 9. Capítulo 11, quem deu primeiro a Ele para que seja restituído? Ninguém. Tá vendo? O tempo todo é Deus que fez, Deus que fez, Deus que fez, Deus que foi a você, Deus que salvou você, Deus que teve misericórdia de você. E agora Ele pede uma coisa para você no capítulo 12. Devolva uma parte agora, culto. Se reúna. Comece a ir para a igreja. Às vezes o Espírito Santo me guia assim, meu tempo acabou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir a você 10 minutos. Você me dá 10 minutos? Porque eu tenho um negócio para falar para você aqui ainda. Ó. Posso? Ou não? Vou tentar ser... Senhor, me dá aqui agora a graça da síntese. Para eu falar menos. Vocês estão me ouvindo há 50 minutos, estou gravando aqui. Amém, irmão? Só mais 10 minutinhos? Pode ser? Porque o que eu tenho para falar aqui é muito rico. E eu não farei domingo. Aí que está o ponto. Deus, repete após mim assim, Deus toma a iniciativa. Não, vamos falar junto com fé e rápido e alto. Deus toma a iniciativa quando a igreja se reúne. Para eu expressar isso de maneira mais contundente, a adoração comunitária da igreja é uma obra primeiramente de Deus, antes de ser uma obra nossa. Deus, que é o Pai, permite que o honremos unido a Cristo e através de Cristo, que é nosso mediador. O Deus Filho. E Ele realiza tudo isso pelo poder do Deus Espírito Santo. Nossa adoração tem uma origem, o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. E essa adoração comunitária ressoa, reverbera a glória desse Deus triuno. Deus triune, bendito, exaltado. Tudo tem intenção, irmão. Quando eu escrevi essa canção, eu já pensava no culto público, já pensava nessa série. Imagina uma família. Imagina a família da Tatiane, do Eric. Vocês conhecem? Tem duas crianças, né? Tem o Arthur, que tem acho que 2 anos, e a Thalia tem 5 anos, alguma coisa assim. Imagina chegar uma manhã de Natal e o Arthur e a Thalia, eles estão felizes de manhã porque eles vão poder entregar para os seus pais, para sua mamãe, um colar de couro e para o seu pai um kit de ferramenta, que ele é pedreiro, né? Um kit de ferramenta novo. Mas quem comprou? Você acha que Arthur trabalha? Você acha que a Thalia trabalha? Não trabalha. 5 anos não trabalha. A lei não permite. 2 anos, então, quem comprou? Foi o próprio Eric e a Tatiane, não foi? Mas isso muda o fato de que eles estão sendo sinceros em entregar o presente para os seus pais? E os seus pais vão ficar menos felizes em receber esse presente? Assim é o culto público para Deus. Nós somos criancinhas entregando um presente para Deus que, na verdade, Ele comprou para nós. Salvação, gratidão, louvor. Aleluia. Nós estamos devolvendo ao doador de todas as coisas uma coisa que Ele nos deu. Diz a Escritura em 1 Coríntios 12, versículo 3, que nós só dizemos que Jesus é Senhor através do Espírito Santo. Só podemos falar que Jesus é Senhor pelo Espírito. Da mesma forma, nós podemos perceber que alguns teólogos falaram sobre isso, né? Deus, irmãos, Ele é tanto o principal sujeito quanto o principal objeto da nossa adoração. Quando a gente se reúne aqui domingo, nós não estamos nos apresentando para ninguém que não seja Deus. Tem uma pessoa que assiste o culto domingo, além dos visitantes que não creem. Uma pessoa muito especial. Qual é o nome dela? Deus.
E os demais estão prestando culto a ele. Estão cultuando ele. Então, quando você vem, você não vem para ver. Você não vem para expectar. Você não vem para assistir. Você vai no teatro assistir um filme. Ou melhor, uma peça. Você vai no cinema assistir um filme. Você vai no estádio de futebol assistir um jogo. Mas a igreja, se você é membro do corpo de Cristo, se você é salvo por Jesus, você vem para participar. Para doar, para entregar. Então assim, o culto de domingo, ele é um culto de adoração, é algo que você faz de uma certa maneira, sim. É uma resposta sua ao que Deus fez por você em Cristo? Sim, mas é muito mais. É preciso enfatizar que Deus nos serviu primeiro, antes da gente servi-lo. Porque quando Deus envia Jesus, Ele está nos servindo. Quando Jesus morre por nós, está nos servindo. Marcos 10:45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus é aquele que nos serve. Botou ali o texto. Deus nos entregou esse Espírito que nos dá desejo de adorar a Deus. Ele ministra sobre nós. Ele nos abençoa. Ele se revela a nós. Ele derrama graça sobre graça imerecida. E somente quando Ele nos serve é que nós o servimos. E mesmo assim, nós só podemos servi-lo com a força e com a fé que Ele nos dá. Porque Efésios 2:8 vai dizer: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Olha lá, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Até a fé que você tem não é sua, vem de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Tudo vem dele, porque dele e por meio dele, e para isso são todas as coisas, até a sua fé. Você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem renda, você não tem casa, você não tem filho, você não tem marido, você não tem pai, você não tem mãe. Tudo vem de Deus. É presente, é dádiva. Salmo 127:13, os filhos são herança do Senhor, dádiva. É dele. Continuo para terminar aqui. Mas que às vezes se empolga, tem muitas coisas. Peraí, vou acabar. Atente para o fato de que é Deus que torna possível que o adoremos antes de mais nada. Mas Deus não somente permite nossa adoração em primeiro lugar, Ele ministra para nós cada vez que nos reunimos. Deus se manifesta entre nós. Há uma promessa de Jesus que Ele está no meio da igreja. Jesus aparece lá em Apocalipse 2, andando no meio dos candeeiros de ouro que é a igreja. Jesus falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E Ele fala que quando a igreja disciplina, no capítulo 18, versículo de número 20, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Mateus 18:20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus, Ele ministra sobre nós com a sua presença em nosso meio. 1 Coríntios 14:25, coloca aí rapidinho. Os segredos que Ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Capítulo 14 de 1 Coríntios é sobre o culto público. Está falando dos dons, está falando lá, né, de um dom ser usado da maneira correta, e aí um incrédulo vai ouvir uma profecia que vai revelar o segredo do seu coração, e ele vai se prostrar com o rosto em terra, adorar a Deus, testemunhando que Deus está ali no meio. Deus promete presença no nosso culto público. Outra coisa que Ele promete também, e Ele faz, Ele se revela a nós e nos instrui, nos conforta por meio da palavra que é cantada, que é orada e que é lida, que é cantada, pregada. Tem muitos textos para citar aqui, mas não dá tempo. Deus nos concede participação no corpo e no sangue de Cristo na ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 16, 17. Coloca rapidinho, por favor. 1 Coríntios 10, 16, 17. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos
participamos, diga comigo, todos participamos do único pão. É como Ezequiel, no capítulo 37, pregando a palavra, os ossos se tornando seres humanos, vida, um exército. É como Deus vai concedendo fé por ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Deus também edifica o corpo à medida que os crentes usam seus dons, usam os dons dados pelo próprio Espírito para fortalecer uns aos outros. E tem muita referência bíblica aqui, Efésios 4, versículo 11 a 16, 1 Coríntios 12, 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E eu termino, irmãos, citando alguns motivos pelos quais é importante o culto público para nós, nessa abertura mesmo dessa série que eu comecei domingo e estou terminando agora. Primeiro, perceba que há dimensões aqui espirituais, divinas e trinitárias, ou seja, em relação à Trindade. Deus Pai reúne aqueles que estão unidos a Cristo na presença de seu Santo Espírito. E é através da capacitação do Espírito que nós temos comunhão com o Pai em Jesus Cristo, nosso mediador, ouvindo a palavra dele e participando da sua ceia. Segundo ponto, nós precisamos ver como outro motivo, Nós temos que apreciar que a iniciativa de Deus ajuda a nos proteger de uma abordagem centrada no homem. O culto não é para agradar homens, primeiramente. De acordo com o teólogo Nicholas Walter Storrs, um dos principais problemas da missa católica medieval era que a ação de Deus não era visível. Eram todas ações humanas. Ao dar novamente atenção à iniciativa graciosa de Deus na Bíblia, os reformadores protestantes recuperaram uma compreensão da reunião como a ação de Deus e nossa recepção fiel dessa ação. É Deus agindo. Quando a gente vem domingo assim, o povo de Deus, Deus está agindo. A gente está dando uma resposta fiel ao que Deus tem feito. Terceiro, quando vemos a nossa adoração comunitária como originária em Deus, entramos em sintonia com os propósitos de Deus para a igreja como um corpo inteiro. Então, existe um propósito dos dons na igreja, é o bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Então, quando Deus nos dá o poder para adorarmos coletivamente, Ele nos liga uns aos outros em unidade. Quarto, o fato de Deus estar encarregado dessa reunião de adoração nos ensina a valorizar os irmãos da igreja. Não é por acaso que nossa congregação tem várias pessoas muito diferentes. 1 Coríntios 12, 18 vai dizer: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. A vontade soberana de Deus é que eu me reúna com os crentes específicos da minha igreja local, com as suas imperfeições, desentendimentos, constrangimentos e tudo mais. E já que esse é o caso, é melhor eu parar de reclamar das minhas falhas, e você também, e a gente começar a amar uns aos outros. Amém ou não? Que isso é igreja. E é isso que muitas vezes eu faço por você e você faz por mim. Quinto, penúltimo. Uma vez que Deus convoca a reunião dominical, o que fazemos quando nos encontramos é uma prerrogativa dele. Rudolf Oliphant, ele fala sobre isso da seguinte maneira: o culto da igreja é uma questão de atividade divina, não criatividade humana. A gente tem que entender que não é sobre o que inova e agrada o público geral. É sobre o que ele quer receber, como ele já mostrou na sua palavra. E por último, a primazia da iniciativa de Deus significa que devemos nos reunir para receber a sua bênção. Embora seja verdade que a adoração envolva sacrifício e obediência voltados a Deus, ela começa com ouvir e receber. A gente tem um Pai tudo suficiente e nós somos como crianças famintas, precisando de alimento. E quando a gente se encontra, Ele nos conforta, Ele nos exorta, Ele nos fortalece, Ele nos equipa, Ele nos nutre, Ele santifica, Ele fala, Ele sustenta. A pergunta que eu faço para você é: conforme se aproxima o fim da semana, você tem sede dessas águas da bondade de Deus no culto dessa adoração comunitária que nós prestamos todo domingo? É assim que deveria ser. Deus nos reúne para nos dar aquilo que mais precisamos. E o que nós mais precisamos é do pão da vida, que é Cristo Jesus. Amém, irmão?
Então é um privilégio me encontrar dominicalmente com vocês aqui. O culto é vital para nós, é central. A igreja tem que estar reunida como um corpo, para a glória de Deus. E aí daqui para frente a gente vai traçar outros apontamentos e ver outros aspectos do culto público. Por que cantamos juntos? Por que orações no plural? Nós, primeira pessoa do plural, e não eu. Senhor, obrigado pela minha família. Não é isso. No culto público é sempre no nós. Obrigado pela nossa família. Por que isso? Porque lemos a Bíblia mais de uma vez no culto. Por que prelúdio? Por que pós-lúdio? Enfim. E assim vamos caminhando. Que o Deus triuno receba a glória e que a nossa igreja seja uma comunidade marcada por uma profunda adoração e louvor a quem nos trouxe tão grande salvação. Se você crê nisso, diga amém. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.